E aí, pessoal, direto aqui da Arena do Grêmio. Mas para falar de algo que não exatamente tem a ver com o jogo de hoje, eu vou falar do constrangimento. O constrangimento da imprensa uruguaia com relação às tomadas de decisão de Soares e o que isso impacta no Grêmio, a visão dos uruguaios em relação à polêmica que está em Porto Alegre. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Fique atento a Mais Ágil, para você que está precisando de um dinheiro extra, está precisando viajar e tem o FGTS parado. Mais Ágil é a solução para você. Então você vai entrar no link aqui da descrição, vai conversar com o pessoal da Mais Ágil e vai ter o dinheiro do FGTS em menos de 24 horas na sua conta. Fale com eles e entenda um pouco mais sobre isso. Mais Ágil é a solução para esse dinheiro extra. Gente, Luis Soares, que poderia estar no jogo de hoje à noite, para quem vê esse vídeo antes do jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro, não está, e claramente não está por uma definição do técnico Renato e por alguma relação interna. Algo que passa obrigatoriamente por discussões de bastidor. Por que eu digo isso? Porque Soares não vai deixar de jogar hoje por causa do joelho. Soares está há 10 dias aí, em tese, sem jogos, o Grêmio não joga há 10 dias e isso não pode ter piorado algo assim. É possível que o Grêmio diga, não, uma preservação para o próximo jogo, mas essa não foi também a lógica em que Soares participou dos outros episódios no Grêmio. Soares joga, e praticamente todos os jogos. Se Soares, por exemplo, e voltando ao fato de estar gravando esse vídeo antes do jogo, aparecer, será surpresa para todos. Então, a gente pode comentar as notícias vindas do Uruguai, porque nenhuma ou duas empresas de comunicação acabaram não comentando o assunto Luis Soares. Luis Soares, que é um dos maiores ídolos dos uruguaios, o maior centroavante, o maior goleador, considerado uma das figuras mais importantes do futebol uruguaio, 4 Copas do Mundo, um ídolo de todos lá. Um ídolo também de um dos maiores clubes, que é o Nacional, e isso faz com que a gente tenha uma visão diferente quando o assunto vem do Uruguai. E é assim que as coisas são tratadas. E quando a imprensa, a partir dos programas de debate, falam deste assunto, obviamente a gente precisa ficar atento para saber que tipo de posicionamento ou que tipo de leitura os uruguaios têm em relação às tomadas de decisão do Soares aqui em Porto Alegre. Essa é uma das situações que faz com que a gente fique muito atento. E eu, particularmente, neste caso, me surpreendi com a forma como os uruguaios trataram esse assunto. Nenhum nem dois criticaram fortemente o ídolo. A análise dos uruguaios em relação aos episódios de Porto Alegre dão conta até de uma surpresa em relação a ele. Soares é considerado um cumpridor de contratos, Soares é considerado um jogador que tem, na forma franca de tratar o assunto, uma das suas qualidades, e todos estão surpresos com o que Soares está fazendo ou como o Soares está procedendo. E é tão importante a nossa leitura lá, porque quando ela vem aqui, ela sempre parece vir em cima de uma narrativa, que é algo que a gente tem tratado muito. Mas quando ela surge do local dele, da estrutura dele, bom, tudo muda. Tudo muda. E isso merece sim que a gente faça também um outro tipo de análise. Se os próprios uruguaios começam a questionar Soares, fica claro que isso aqui também é objeto de algo um pouco mais forte. Os gremistas começam a botar um ponto de interrogação em cima dessa relação e os gremistas começam também a tentar entender de Soares qual será o seu caminho. E por que isso tão diferente daquele Soares integrado, daquele Soares que participava de todas as ações do Grêmio com muita satisfação. Foi assim nas tomadas de decisão no início e foi assim também, é preciso dizer, até o anúncio de Messi. Mas será que o simples anúncio, jogar com o seu amigo, pode fazer ele mudar tanto de conduta? O fato de Messi estar jogando nos Estados Unidos não pode apagar o contrato de 2 anos que Soares fez com uma multa rescisória para tentar minimamente diminuir a atenção dos outros em relação a esse jogador. Não pode fazer isso. E foi basicamente o que os uruguaios, de forma até mesmo constrangida, falaram sobre o assunto. Os uruguaios criticam e dizem, pô, o que o Grêmio fez de errado? O Grêmio é um dos grandes clubes do mundo, com muita força,
E Soares precisa ter o devido respeito. Quando tu vê os uruguaios constrangidos em cima de uma tomada de decisão, ou uma série de tomadas de decisão do seu ídolo, reflita. É isso que nós temos que fazer e nós temos que entender. É exatamente em cima desses processos que a gente começa a aprender um pouco mais sobre como as coisas andam, como as coisas caminham. Soares é e vai continuar sendo o ídolo, inclusive, do torcedor do Grêmio. Mas isso não quer dizer que a gente não possa questionar o que está acontecendo nos bastidores. A informação que nós temos é de um conflito grande entre dirigentes e o jogador, exatamente por essa mudança de postura de uma hora para outra, que foi relatada pelos periodistas uruguaios. Por que Soares mudou? Será tão frágil a relação contratual que depende de um oi de um amigo? É algo que a gente precisa sim questionar. Eu vou repetir. Eu acho que o Grêmio não pode esquecer tudo que o Soares fez por ele, mas não pode nunca acreditar que ele é maior do que a estrutura e a instituição Grêmio. Os jogadores vão e o clube fica. Os jogadores vão e os torcedores, os que já foram, os que estão aqui, os que vão vir, seguirão com o Grêmio onde o Grêmio estiver, independente de como o time ou o clube está. Se o Grêmio é melhor ou pior dentro do campo, é óbvio que isso é objeto também da reflexão dos gremistas. Só que existem algumas coisas conceituais que não determinam o tamanho do amor pelo Grêmio em cima exatamente disso. Soares não vai dizer para o gremista ou tratar o Grêmio dessa maneira sem que o gremista minimamente se incomode. E isso claramente a gente está vendo em todas as posturas. E vou repetir, quando os uruguaios, no alto da sua idolatria pelo centroavante da seleção, questionam a atitude, nós gremistas precisamos pegar isso como um ingrediente importante na avaliação dos fatos. Dos fatos. Até os uruguaios começam a questionar a atitude de Soares. Até mesmo os uruguaios. E nós, gremistas, ainda olhamos com desconfiança. Ainda tentamos entender o que está acontecendo. Porque na linha lógica do nosso pensamento, as atitudes não fecham. E é por isso que é importante, muitas vezes, a gente entender e olhar e, principalmente, estudar mais o que dizem outras pessoas sobre o mesmo fato. E me parece que a partir desta crítica uruguaia em cima deste jogador, as coisas também podem se tornar mais fáceis de se esclarecer por aqui. Luiz Soares é um jogador do Grêmio, tem contrato até o final do ano que vem e o gremista quer que ele jogue, mas quer que ele jogue com a cabeça aqui. É isso que o gremista quer. Vamos torcer que o Grêmio consiga construir isso e que ele possa brilhar mais. Se não quiser, bom, tem a multa para pagar, tem lá o departamento financeiro para passar e a coisa muda de figura, porque o Grêmio não contratou ele, não assinou por 2 anos para simplesmente pagar e na hora que ele quiser ir embora. Essa é a realidade. E até os uruguaios começam a questionar isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.